uma dica para você, sempre que você for ler a Bíblia, ora antes para Deus te ajudar. Sempre que você for ler, se você está tendo dificuldade, fala: Deus, me dá entendimento da tua palavra, e Ele vai te dar. Amém? A gente vai ler aqui sobre a igreja primitiva. Imagina, o Espírito Santo tinha acabado de descer, e a igreja estava avivada, a igreja estava crescendo, pessoas se convertendo, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, a igreja estava avivada, crescendo. Só que o que a gente vai ler é um contraste do que aconteceu. Estava acontecendo um avivamento, um crescimento, mas em contrapartida a gente vai ler agora o primeiro escândalo da igreja primitiva. Primeiro escândalo. Aí vale a pena lembrar que Jesus disse que os escândalos seriam o quê? Inevitáveis. Não tem como evitar. Vão acontecer. Então a gente vai ler, eu quero que você preste muita atenção. Capítulo 5. Um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Só uma observação, toda vez que você vê um nome na Bíblia, é porque essa pessoa era importante, tinha uma relevância. Volta e meia você vai ler assim: certa mulher, certo homem, a mulher hemorrágica, um homem leproso, não tem o nome. É porque aquela pessoa para a sociedade não tinha importância, não tinha relevância. Quando cita um nome, é porque tinha importância. Por exemplo, lá fala de Jairo, ele era o chefe da sinagoga. Nicodemos, era príncipe dos fariseus. Então, José de Arimateia, era como um senador da época. Então, você tem o nome das pessoas importantes. Então, aparece Ananias e Safira, porque eram pessoas importantes para a igreja primitiva. Talvez, se fosse colocar nos dias de hoje, seria até um obreiro, uma obreira, uma pessoa ativa na igreja, conhecida pelo nome, fulana de tal, todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é. Então, Ananias e Safira era um casal conhecido, importante, e se esperava deles, naturalmente, exemplo. Aí diz assim: venderam uma propriedade, versículo 2, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou ao pé dos apóstolos. Então, é como se eles tivessem vendido uma propriedade para dar de oferta. Partiu deles. Só que na hora que eles foram cumprir o voto, o olho cresceu. E ao invés de cumprir o voto que eles fizeram, eles retiveram parte do preço. Um voto que não foi cumprido. Entenda, voto com Deus não é só voto financeiro, não. Se eu me batizo nas águas, eu estou fazendo o quê? Um voto, estou fazendo uma aliança, estou firmando um compromisso. Tem gente que se batiza nas águas e sai para pecar. É um voto quebrado. Tem gente que vem aqui na frente e fala com Deus: Deus, a partir de hoje, vou me esforçar para mudar. Sai e não se esforça. É um voto quebrado. Quem está entendendo? Ela fala que ela vai orar, que ela vai jejuar, ela faz um voto: Senhor, eu quero ganhar almas, conta comigo. Ela está fazendo o quê? Um voto. Aí ela quebra esse voto. Eles quebraram o voto. Não é por causa do dinheiro, entenda isso, não é o dinheiro, é o voto quebrado, é a mentira, é a falsidade. Aí diz assim: disse então Pedro: Ananias, por que encheu quem? Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a quem? É como se Pedro falasse para Ananias assim: por que você prometeu se você não cumpriu? Não era mais fácil não ter prometido nada? Como que você deixou Satanás encher o seu
encher seu coração. Veja, ele estava na igreja, fazia parte de uma igreja que estava em avivamento, mas dentro dele tinha o quê? Satanás. Estava cheio do diabo. O ser humano pode ser cheio de 3 coisas. Ele pode ser cheio de Deus, cheio de Espírito Santo, e a gente está lutando para que você seja cheio de Espírito Santo, amém? A pessoa pode ser cheia de si. Não tem gente que é orgulhosa? Primeiro eu, depois eu arrebento. Eu sou o cara, eu sou a cara, sei lá como é que fala. Ele acha que ele é o cheio de si. E pode ser cheio de demônios. Não dá para saber do que a pessoa está cheia, só de olhar. Não tem como, mas as atitudes mostram, o comportamento mostra, e a boca fala o que está cheio o coração. Então, mais cedo ou mais tarde, o que está dentro vai se revelar. Mas você não consegue olhar e ver. É difícil, é complicado, por isso que a gente se engana. Olha o que aconteceu com ele, versículo 5. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E houve um grande temor sobre todos os que isso ouviram. Então ele morreu. Muito forte. Ele morreu. Sabe, Pedro falou, como é que você fez isso, rapaz? Como é que você pôde fazer um negócio desse? Tem coisa que a gente vê pessoas fazendo dentro da igreja que a gente fala, meu Jesus, como? Como? Aí, versículo 6. Levantando-se os moços, cobriram o morto, transportando-o para fora, o sepultaram. Passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Então ela não sabia que o marido tinha sido descoberto e que havia morrido. Então ela chegou lá na igreja e disse: Pedro, dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse o quê? Sim. Portanto, era como se Deus tivesse dado uma chance para ela. Vem cá, você vendeu por tanto? Não, foi. Quer dizer, mentiu. Ela mentiu. Ela não sabia que ela estava tendo ali, o quê? Uma chance. A gente vai ver que era a última. Eu não sei se é a sua última chance hoje de se consertar. Eu não sei. Eu sei que a misericórdia de Deus está aqui. Amém? A misericórdia de Deus está aqui nesse lugar. Hoje pela manhã, quando acabou a reunião, uma ex-obreira me procurou chorando e disse assim: por favor, bispo, eu não posso sair daqui hoje sem me batizar nas águas. Não posso. Eu tenho que me consertar com Deus hoje. Tenho que me livrar do meu passado hoje. Não pode ser amanhã, tem que ser hoje. Ela se batizou, se consertou com Deus. Amém. Ela entendeu que a misericórdia chegou e ela abraçou. Safira não. Safira mentiu. Versículo 9. Leia alto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo o quê? Caiu aos seus pés e expirou. Quer dizer, morreu. Entrando os moços, acharam-na morta, levaram para fora e sepultaram junto com seu marido. E houve o quê? Não leia alto. Um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas palavras. Então, a igreja ficou temerosa. Não medo, temor. Meu Deus, você viu o que houve com Ananias e Safira? O quê? Morreu os dois. Por quê? Quebraram um voto, brincaram com Deus. Não brinca, não. Aí, a igreja toda que soube disso e se espalhou, andaram com temor. E enquanto eu tenho temor a Deus, tem misericórdia. Amém? A pessoa que sabe, ao invés de assumir o erro, ela mente. Ela abraça o erro. Pessoal, eu falei sobre isso uma vez, eu vou repetir. Nós não conseguimos não errar. Você vai errar. Eu erro, tu erras, eles erram, nós erramos.
Eu não sei o resto, mas é isso aí. Não tem jeito. Nós vamos errar. Você vai pensar o que não é para pensar, você vai agir como não é para agir. Não é para você usar isso como uma base, um apoio para você errar. Ah, não, o senhor sabe que não tem como eu não errar, então aí não é isso. É para você entender que o que Deus quer de você é esforço. Você tem que se esforçar, amém? Se esforçar para tratar os outros bem, mas mais ainda, se esforçar para lutar contra você, contra a sua carne. Se esforçar, é isso que Deus quer, e é o que a gente vai ver agora. Passa um pouquinho as folhas da Bíblia e vai para Atos 8, versículo 9. E estava ali um certo homem chamado o quê? Simão. Então, só para você entender, passaram 4 capítulos. A igreja continuou. Ananias e Safira caíram, ficaram para trás, mas a igreja continuou. E todo mundo sabia, todo mundo se encheu de temor. Como a gente se enche de temor volta e meia quando vê o caso de uma pessoa que às vezes está na igreja e daqui a pouco, por exemplo, eu fui no presídio evangelizar, o pessoal é triste demais da conta. Você vê lá ex-pastor, ex-obreiro. Uma vez eu fui, o rapaz, o senhor lembra de mim? Eu falei, desculpa, eu não lembro. Eu fui obreiro, eu ajudei a libertar as pessoas, me afastei, me perdi, fui para o crime e estou aqui. Isso faz a gente temer. Tá? E estando ali certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica. Ele era feiticeiro, mágico. E tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, a qual todos atendiam, desde o menor ao maior, dizendo, este é o grande poder de Deus. E o atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Então, dentro dessa cidade, ele era conhecido como um mágico, como um feiticeiro. Todo mundo gostava dele pelo que ele fazia. Só que a igreja chegou lá. Felipe chegou lá e começou a pregar. E as pessoas começaram a ouvir Felipe e deixar Simão, o mágico, de lado. Aí diz assim, versículo 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo se batizavam, tanto homens como mulheres, e creu, até quem? Até o próprio Simão. E sendo o quê? Batizado, ficou de contínuo com Felipe, vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, e estava atônito. Então o próprio Simão começou a ver as pessoas indo para a igreja e falou, vou lá para ver como é que é. Quando ele chegou lá, ele se converteu, vou colocar se converteu entre aspas. Ele se batizou, ele abandonou a feitiçaria, abraçou a fé e começou a andar com Felipe. Ele começou a ouvir sobre a igreja. Talvez, é um pensamento meu, talvez, em algum momento, alguém tenha falado, temos que ter temor. Tem um casal do início que porque faltou com temor, morreu. Temos que ter temor, eu acredito. Isso é um pensamento meu. Mas mesmo que não tenha isso acontecido, ele estava ouvindo a palavra. Olha o que aconteceu. Então ele tinha um grande testemunho, não tinha? Sim ou não? Tá. Versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram quem? Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então, vamos dizer assim, quando a igreja central descobriu que lá em Samaria estava tendo esse movimento, mandaram 2 apóstolos, Pedro e João, e começaram a falar sobre o batismo com o Espírito Santo, porque ainda ninguém tinha sido batizado com o Espírito Santo. E eles começaram a colocar a mão na cabeça das pessoas e as pessoas eram batizadas. Você imagina que avivamento?
Que coisa maravilhosa. Misericórdia. Um avivamento, todo mundo recebendo o Espírito Santo, todo mundo louvando, todo mundo sendo transformado. Aí, você tem uma situação parecida com a situação de Ananias e Safira. Guarde uma coisa. Se a pessoa não nasceu de Deus, mais cedo ou mais tarde, a natureza dela vai aparecer. Mais cedo ou mais tarde. E o diabo vai criar situações. Agora, se a pessoa é nascida de Deus, por isso que você tem que buscar. Se você não nasceu de Deus, busca isso. Quero nascer do Senhor. Me faz nascer do Senhor. Porque o nascido de Deus aguenta. O nascido de Deus vence o mundo, é o que está escrito. Amém? E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ficou muito feliz, ficou muito realizado. Fez? O que ele fez? Lê alto, lê alto. Lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Olha o rabinho da serpente aparecendo. Olha só, a velha natureza. Olha só, tem jeito. Quem não nasceu de Deus, mais cedo ou mais tarde a natureza velha vai aparecer. Imagina ele chamando os discípulos de canto. Vem cá, Pedro, vem cá. Você quer quanto? Para me dar esse dom também. Como é que pode, né? Igreja pura, absurdo. Pura, avançando, ganhando almas. E Simão, olhando tudo de uma outra forma, de um outro jeito. Tem gente aqui que ainda não nasceu de Deus, mas está se esforçando, vai nascer. Tem gente que ainda não é batizada com o Espírito Santo, mas ela está lutando e ela vai ser. Mas tem gente que tem uma vida dupla. E ela se esforça para manter essa vida dupla. Ela é uma coisa aqui dentro, outra coisa lá fora. E ela fala assim: isso aqui é meu jeito. Não, eu sou assim. Tem que me aguentar. Eu não levo desaforo para casa. Onde é que está isso na Bíblia, hein? Não levo desaforo para casa. Não tem. Cuidado com as coisas que você abraçou que não tem nada de Deus. Cuidado com as ideias que você herdou de outras pessoas, que parece uma coisa certa e que é errado. Ele achou que ele estava certo. Ele achou que ele não seria censurado. Ele estava louco. E tem gente assim, que está perdendo a salvação dela por causa de um homem, por causa de uma mulher, por causa de dinheiro, por causa de um pecado. Olha o que Pedro falou para ele. Versículo 20. Mas disse Pedro: o teu dinheiro seja contigo para quê? Para perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tem parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Dentro de você, Simão, fora você mudou, as pessoas estão achando que você é uma coisa, mas dentro de você teu coração não é reto. Só tem solução, só tem misericórdia quando tem sinceridade, quando tem verdade, quando tem arrependimento. Quando a pessoa fala assim: Deus, eu errei. Eu lembro de um testemunho que a gente viu do rapaz, você deve ter visto, na Fogueira Santa, que não tinha um pedaço da cabeça. Vocês viram? Que era envolvido com crime, sofreu um acidente de carro, aí perdeu metade da cabeça. Eu não lembro o nome dele. E ele faz uma oração, ele já tinha matado muita gente, ele estava preso. Ele fala para Deus assim: Deus, eu não presto não. Se eu fosse o Senhor, eu também não ia me querer não. Mas se o Senhor me quiser, estou aqui. Sinceridade, verdade, que é o que está faltando. Não está faltando misericórdia. Está faltando o caminho que me leva para a misericórdia, que é o arrependimento. Olha o que Pedro falou para ele. Lê alto aí. Versículo 22. Arrepende-te, pois, desta iniquidade, faz o quê? E ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que está em fel de amargura e laço de quê? De iniquidade.
Simão, só tem um jeito para você. Se arrepende. Para Ananias, que mentiu, para Safira, que mentiu, não teve jeito. Não, portanto, está tudo certo, está tudo bem. Não, ô Pedro, eu sou Ananias, eu sou Safira. Ele não tem jeito. Arrepende-te, põe para fora, se expõe para Deus, não é para os outros, não. Você não tem que se confessar para mim, não. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Depois a Bíblia não fala mais sobre Simão, não fala mais sobre ele. Então aqui cabe a gente tentar entender o que aconteceu. Ele pode ter falado isso com humildade. Ora por mim. Ora por mim também. Como se sozinho ele não pudesse conseguir. Ora por mim. Ou então, ora por mim, ora também. Eu sei que Pedro falou para ele: se arrepende. Ora, seja sincero. Você pode ser perdoado. E essa é a mensagem de hoje para todos nós. A igreja primitiva, que estava cheia do Espírito Santo, avivada, sofreu isso. E hoje sofremos também. Mas o caminho é o mesmo. Arrepende-te. Ora, peça a Deus misericórdia. Amém? Pedro falou para ele: arrepende-te dessa iniquidade e ora a Deus. Não foi? Foi ou não foi? O que Pedro fez? Quando era apóstolo de Jesus, lá no comecinho. Fez o quê? Negou Jesus quantas vezes? Então Pedro sabia o que era o peso de uma consciência pesada. Pedro sabia bem o que era faltar com Deus, porque ele faltou com Jesus. A tradição diz, e tem na Bíblia também, que quando Jesus estava sendo torturado, da onde Jesus estava, dava vista para fora. E quando Pedro negou Jesus pela última vez, não conheço Jesus. Quando ele se vira, ele vê Jesus sendo açoitado lá dentro. Você imagina como é que Pedro ficou? Eu não conheço Jesus. Aí quando ele vira, está Jesus lá, apanhando, sofrendo. Você imagina? Sabe, então Pedro, ele sabia o que era errar. Por isso que ele falou: se arrepende. Vou repetir. Deus não quer de nós perfeição, porque a gente não tem como dar isso para Ele. Mas Ele quer esforço. Por favor, se esforça. Abandona esse pecado hoje. Faz um voto com Deus e cumpre. Fala: meu Pai, eu vou me esforçar. Só quando olhar para mim, o Senhor vai ver esforço da minha parte. Amém? Os escândalos são inevitáveis, mas eu não vou ser escândalo. Fala: eu não vou ser escândalo. Fala mais forte. E não vai mesmo. Não vai. Mas você tem que se esforçar.